Passar. Vem cá, Fred. Gravando? Beleza. Então tá, olha só. Eu coloquei o material para vocês lá no Classroom, ok? Lá, o material impresso que eu passei para vocês, ele é só até a página 40, que é a primeira lista de exercícios que eu deixei aí para vocês, tá? Ficou faltando ainda uma partezinha dessa aula para trás para a gente terminar, que é a parte da negação das proposições, que a gente não fez, ok? Essa última aula aqui, ó, essa aulinha aqui que é a aulinha 4, tá? Essa aulinha 4 a gente não fez. A gente pode voltar nessa aula 4 depois para a gente poder terminar. Lembra que eu disse que a gente ia aprender a negar as proposições compostas? Que até então a gente só estava negando não é verdade que, não é verdade que? Essa aula 4 é a aula das negações, tá? Mas aí o que eu quero propor para vocês? Que a gente caminhe para aula 5. Então, vocês não têm esse material impresso, mas vocês têm esse material lá no Classroom, que a gente colocou essa apostilinha lá. Então, nós vamos agora para a aula 5. A aula 5, depois da primeira lista, que é o material que vocês têm impresso, tá? Essa aula 5 começa lá na apostilinha, na página 41, tá? Bom, por que eu quero vir para a página 41? Porque eu quero tornar essa aula mais interessante. Qual que é o grande objetivo nosso, desde o início, que a gente começou a ver essa parte de lógica formal? É a gente avaliar se os argumentos são válidos ou inválidos. Então, essa aula 5, ela é exatamente o fechamento desse objetivo inicial, de avaliar quando que aqueles argumentos, ou seja, quando que aquelas deduções, elas eram válidas ou elas eram inválidas, tá? Vocês lembram que argumento, pelas nossas primeiras aulas, a gente sempre teria um conjunto de proposições que a gente chamaria de premissas, tá? Então, nós teríamos aqui um conjunto de proposições que a gente chama de premissas, e nós teríamos uma proposição que seria uma proposição que a gente chama de conclusão. Então, o que na verdade é o argumento? Os argumentos, ele é uma série de enunciados das quais uma é a conclusão que eu obtenho a partir das premissas, tá? Então, por exemplo, vou lá aqui, por exemplo, ó. Olha esse, por exemplo. Os partidários do socialismo histórico não são partidários de ideias neoliberais, pois os neoliberais defendem as privatizações e os socialistas históricos as negam. Olha só, essa declaração, esse parágrafo aqui, ele é um argumento. Por que eu sei que ele é um argumento? Porque eu tenho aqui, nesse parágrafo, nessa frase, eu tenho os enunciados e tenho uma conclusão. Sempre que a gente tem um argumento, nós vamos encontrar palavrinhas no texto que são os indicadores da conclusão. Então, qual que é o nosso objetivo inicial para avaliar se um argumento ele é válido ou se ele é inválido? Primeira coisa é a gente identificar o que no texto são premissas e o que no texto é a conclusão. Então, olha, aqui já está mais dividido, ó. O que nós temos aqui? Esse pois, tá vendo que esse pois? O que é esse pois? Ele é um indicador, tá? De premissas, porque ele está explicando uma conclusão. Então, nós vamos ver que a gente tem indicadores de premissa e indicadores de conclusão. Quais são os indicadores de premissas mais utilizados? Pois, porque, já que, tá? Então, quando a gente está usando indicadores de conclusão, a gente primeiro tem a conclusão e depois a gente consegue identificar
são listadas as premissas. Então, qual que é a conclusão desse argumento aqui? Conclusão é, os partidários do socialismo histórico não são partidários de ideias neoliberais. Por que não são? Aí, pois os neoliberais defendem as privatizações, isso é a primeira premissa, e os socialistas históricos as negam, a segunda premissa. Outro tipo de argumento que a gente pode encontrar é aquela onde a gente tem, como eu disse, os indicadores de conclusão. Então, ó, se alguém é carioca, então é brasileiro. Fernanda é brasileira, logo Fernanda é carioca. Qual que é o indicador de conclusão aqui? O indicador de conclusão é essa palavrinha logo aqui, tá? Logo, portanto, assim, desta forma, são expressões, palavras que aparecem no texto que indicam que essa declaração que está aqui na frente, ela é obtida porque você está baseando nessas outras anteriores, ou em algo que foi dito anteriormente. Tudo bem? Até aí, tudo bem? Dá um ok para mim, para eu saber se eu fui feliz na minha explicação. O nosso primeiro passo, então, é a gente identificar esses indicadores e identificar o que no argumento é premissa e o que no argumento são conclusões, tá? Bom, e qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é testar a validade desses argumentos. Para eu testar a validade dos argumentos, o que é isso, testar a validade dos argumentos? A gente testa a validade dos argumentos assumindo que as premissas são sempre verdades, são sempre verdadeiras. Então, o que eu quero testar é o seguinte: se eu tiver premissas verdadeiras, ou partindo da suposição ou do fato de que as premissas são sempre verdadeiras, a conclusão que eu estou chegando a partir dessas premissas também é verdadeira? Então, testar a validade dos argumentos eu parto da suposição, eu considero que as premissas são verdadeiras e vou verificar se, ao fazer isso, eu também tenho uma conclusão verdadeira. Se, ao assumir que as premissas são verdadeiras, a sua conclusão também for verdadeira, esse argumento é válido. Se, ao assumir que as premissas são verdadeiras, a sua conclusão for falsa, ou você não conseguir chegar a um valor lógico para essa proposição, que é a conclusão, então esse argumento, ele é um argumento inválido, tá certo? Bom, então, na verdade, a maioria dos argumentos, tá? Elas são sempre, então, estruturadas como uma premissa, as premissas e a conclusão. E a gente usa essa representação aqui, tá vendo? Premissa 1, premissa 2, portanto, aqui teria que ter um tracinho aqui, ó. Mas não vai dar para fazer, né? Ele marcou tudo. Portanto, a conclusão A, tá? Então, ó, todo argumento válido tem a seguinte regra: se você considerar as premissas verdadeiras, a conclusão também tem que ser verdadeira. Mas então vamos trabalhar, tá? Existem algumas formas simples de testar os argumentos, e essas formas de construção de argumentos válidos, elas vão aparecer em argumentos mais elaborados. Então, a gente tem argumentos simples, que são válidos, e esse mesmo raciocínio que a gente utiliza nesses argumentos válidos simples, eles vão aparecer em raciocínios mais elaborados, em argumentos mais elaborados. Então, eu vou trabalhar com vocês esses argumentos simples e depois a gente, no final da aula, vai resolver um mais elaborado, tá bom? Me dá um ok para eu saber se eu posso ir para o meu quadro. Tá. Anne, Júlia, Milene, Pedro, muito bom. Quem mais? Jaqueline, Cauê, Carol. Cadê o resto? Giovana, Clara, muito bom. Então, tá. Vocês se lembram das regrinhas das proposições, dos conectivos? Todo mundo lembra? Vamos ver? Vamos relembrar como que era? Vamos relembrar bem rapidinho. Ó,
Então, viram essa tela aí? Quais eram os conectivos? A gente tinha o e, o ou, o se então, o se então, o se e somente se, o ou isso ou aquilo, correto? E aí a gente gravava onde? O e era verdadeiro, o ou era verdadeiro, se somente se verdadeiro e o ou verdadeiro. O se, então, era o único que eu gravava onde ele era falso, correto? Então, vamos lá. Tentem falar comigo aí junto aí, embora a gente não esteja escutando, a regrinha do e, tá? Eu falo assim, o e, e vocês completam como vocês faziam na sala de aula para ver se vocês estão lembrando. Porque nós vamos precisar dessas regras para poder continuar o nosso trabalho, certo, Cauê? Então, ó, o e, ele é verdadeiro, suas proposições são simultaneamente verdadeiras. O ou, ele é verdadeiro, se pelo menos uma das proposições é verdadeira. O se somente se, ele é verdadeiro, se os valores lógicos forem iguais. O ou ele é verdadeiro se os valores lógicos das proposições forem diferentes, certo? E o se, então? Ele é O se, então, ele é falso quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Tudo bem? Bom, olha, se a gente for pensar, então, na regrinha do se, então, vou colocar ele aqui. Ó. Se P, então que. Se P, então que. Então, o que, que a gente tem? Se esse aqui for verdadeiro, e esse aqui for verdadeiro, isso é verdadeiro, correto? Se esse aqui for verdadeiro e essa for falsa, isso aqui é falso. Então, observe o seguinte: as outras duas, quando o P é falso, se o P for falso, independente do valor do Q, essa proposição aqui já é o quê? Esse resultado já é verdadeiro. Todos entendem o que eu estou falando aqui? O meu problema, então, para testar o se, então, é só quando eu tenho a primeira verdadeira. Concordam comigo? Bom, por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai precisar dessas duas linhas aqui, ó, muito para o nosso raciocínio dos argumentos, essas duas linhas iniciais aqui. Porque eu não vou sempre partir de premissas verdadeiras, então sempre as minhas premissas, elas vão ser verdadeiras. E aí, então, a minha dúvida vai ser com relação às outras, a minha conclusão. Bom, o que é isso, professora? Vamos lá. O argumento válido simples. Olha isso. Vamos lá, vamos trabalhar os argumentos. Suponha que eu tenho isso aqui, ó. Eu vou partir da construção lógica e depois eu vou para a construção. Não, vou fazer o contrário. Vou partir da linguagem natural e depois eu vou para a construção lógica. Então, o exemplo lá era do José. Ó, olha esse exemplo. Se José for reprovado no concurso, então ele será demitido no serviço. Enquanto isso, vocês também já podem ir pensando na forma lógica aí, tá? Do serviço. José foi reprovado no concurso. José foi reprovado no concurso. Logo, José será demitido.
Estou copiando aqui para ficar melhor. Então, olha só. Se a gente for pensar na forma lógica, a primeira coisa que eu tenho que fazer é a gente identificar quais são as premissas desse argumento e quais são a minha conclusão. Isso aí é um argumento? Eu tenho aqui, ó, um indicador de conclusão. O José será demitido é a minha conclusão. E essa primeira frase, se José for reprovado, então será demitido, é a minha premissa. José foi reprovado também é premissa. Bom, então vamos lá. São 3 declarações. Primeira, segunda e a última, que vem depois do indicador de conclusão. Então, portanto, esses 3 pontinhos significa portanto, significa nessa notação aqui, tá? Que eu passei por um indicador de conclusão, ou que eu estou identificando que daqui para cá é premissa e daqui para cá é conclusão. E aí eu já posso passar para a forma lógica. Eu tenho, então, de vir aqui e dar nomes, porque vocês lembram que para a gente passar para a forma lógica, eu tinha que dar nomes para as proposições? Então, eu venho aqui e faço isso, ó. P é a minha proposição, José foi reprovado. Q é a minha proposição, José será demitido, ou foi demitido. Correto? Bom, então, se eu usar essa notação, o que eu tenho na primeira frase? Se P, então, Q. José foi reprovado, então será demitido. E o que eu tenho na segunda frase? P. E a minha conclusão é o quê? Q. Bom, se José foi reprovado, então será demitido. José foi reprovado, logo, José será demitido, ou José foi demitido. Tudo bem, pessoal? Estruturei. Agora, todo argumento a gente vai verificar a validade partindo da suposição de que as premissas são sempre verdadeiras, independente do que elas estão dizendo, eu vou assumi-las como verdades absolutas. Então, ó, a premissa 1 ela é verdadeira, e a premissa 2 também é verdadeira. Eu quero saber se essa conclusão ela é verdadeira a partir dessas premissas. Bom, é fácil, por quê? Olha só, a gente usa um esqueminha assim, ó. Se esse P aqui é verdadeiro, esse aqui também concorda? Aí, não é a mesma proposição? Olha nessa linha, o que eu tenho? Eu tenho a primeira verdadeira, o resultado é verdadeiro. Qual que é o valor lógico do quê? Só tem um jeito do se, então, inteiro ser verdadeiro, partindo do fato que a primeira é verdadeira. Qual que é o valor lógico desse quê? Fala aí para mim. Obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Escreve aí. Verdadeiro. Verdadeiro. Cadê os meninos? Todo mundo concorda? Por que não pode ser falso? Porque se eu tiver um falso, o que vai acontecer com o si, então? Ele vai ser falso. Então, olha, baseado no fato de que isso aqui é verdadeiro e de que a premissa inteira é verdadeira, eu chego à conclusão de que esse que também ele vai ser, deixa eu pegar uma outra cor aqui, também vai ser verdadeiro. Ué, mas a minha conclusão é exatamente quem? Exatamente o quê? Logo, esse raciocínio, ele vai ser válido. Por quê? Porque de premissas verdadeiras eu chego em uma proposição que é verdadeira. Correto? Essa é a primeira forma de raciocinar que a gente utiliza muito nos raciocínios. Então, sempre a gente vai fazer isso. A gente vai partir de premissas verdadeiras, usando o que a gente sabe dos conectivos, identificar aquele valor lógico que a gente não tem. E depois a gente testa se para esses valores lógicos que a gente não tem, a minha conclusão
ela é verdadeira, certo? Fala, Fabrício. Não quero falar não, tô concordando. Então tá. Vamos continuar então. Ó, aqui eu fiz o esqueminha bonitinho, igualzinho aquele lá. Olha, aquele raciocínio tem que ser verdadeiro, tá até bonitinho o material, tá? Então, todo argumento que tiver essa forma aqui, que as premissas tiverem, se você tiver um se então como premissa e a declaração de que o primeiro acontece, o segundo também vai acontecer. Então, isso vai ser um argumento válido. E aí vem o exemplo, olha só. Suponha que agora eu tenha esse argumento aqui, ó. Olha, se bip é bop, então bop é bip. Lembra que eu disse que eu comecei o curso com isso aí? Vocês ficaram chocados? O que é isso, professora? Ó, se bip é bop, então bop é bip. Sabe-se que bip é bop. Logo, bop é bip. Então, olha o que a gente tem aqui na verdade. A gente tem aqui, ó, bip é bop. Opa, bip é bop é a minha proposição P. Bop é bip é a minha proposição. Opa, tá pintando em cima. É a minha proposição Q. Então, se eu for trazer isso para cá, eu vou ter essa estrutura aqui, ó. Quer ver? Primeiro, estou chamando P de bip. E é bom escrever separadinho, porque aqui a gente tem pouquinho, mas depois, né, a gente vai ter muitas proposições. Bip é bop. A proposição Q é bop. Bop é bip. Existe mais alguma proposição no texto? Cadê, gente? Cadê nós? Esse aqui e esse. Existe mais algum? Não. Quais são as outras? Ó, bip é bop, já é o nosso P, e bop é bip, já é o nosso Q. Então, se a gente for passar para cá, a gente vai ter, quem que é a minha premissa 1? Se bip é bop, então bop é bip. Segundo, bip é bop. Portanto, qual que é a minha conclusão? Bop é bip. Para avaliar a validade, eu vou partir de premissas verdadeiras. Eu não preciso nem saber se essas declarações aqui fazem sentido ou não, porque eu vou, como elas são premissas, para mim elas já são verdades, tá? Então, eu não sei se bip é bop, não importa, mas elas não estão como premissas? Como que eu sei, professora, que elas são premissas? Eu sei, porque nesse texto eu tenho um indicador aqui, ó, que é um indicador de conclusão. O que significa esse logo? Significa que essa declaração bop é bip, ela está sendo, marcou tudo. Essa declaração que bop é bip, ela está sendo obtida a partir das outras duas declarações. Então, as outras duas já de cara já assumo como verdade para avaliar a validade do raciocínio, tá? Bom, então já sei que são verdades. Tá vendo que a mesma estrutura do se José for reprovado, então vai ser demitido, José for reprovado, então vai ser demitido? Então, não importa o que aparece aqui. Todo raciocínio construído dessa forma, ele vai ser válido. Por aquele mesmo motivo que a gente viu. Ó, esse P é verdadeiro, esse P aqui é verdadeiro. Esse é o mesmo que esse. Para que esse sim, então, seja verdadeiro, a única forma é esse que também ser verdadeiro. Porque se ele for falso, eu tenho um caso de VF. E o caso de VF vai tornar a minha premissa falsa. Então, meu Q é verdadeiro, o raciocínio ele é válido, ok? A outra forma de construção é assim, ó. O exemplo. Suponha que a gente tem agora esse exemplo aqui, ó. Se... Deixa eu ver se é o do José que está lá na postilinha. Nem tem o terçozinho aqui. A outra forma de construção
Seria assim, ó. Se José for reprovado, então será demitido. A mesma frase. Sabe-se que José não foi demitido. Logo, José não reprovou, não ficou reprovado. Ou você pode dizer logo, José passou, foi aprovado. Logo, José foi aprovado no concurso. No concurso. Então, ó, primeiro, eu tenho um indicador, está na apostila, está na página. Deixa eu achar aqui para você. Na página 44, que a gente está na 45, na verdade. Achou? Achou, Lucas? Página 45? Não, é porque a impressa só vai até 41. A de vocês não estão com a... Ah, tá. A do Classroom também está faltando, o Rani? Tá, então depois eu vou colocar para vocês, tá? A do Desculpa. Classroom só tá indo até 41 também, ó. Ah, não, então depois eu vou colocar toda a apostila lá, então. Eu vou substituir essa pela aula 5 também, tá? Vou colocar lá. Desculpa, eu achei que eu tinha colocado tudo. Então, foi aprovado. Beleza? Então, isso aqui é o P, ó. Isso aqui é o indicador de conclusão. Isso aqui é P e essa é Q. Se a gente for passar para essa estrutura, como que vai ficar? Se P, então, Q é a minha primeira estrutura, minha primeira declaração. Segundo, qual que é a minha segunda? O meu espaço, então, é muito curtinho, não queria fazer tão pequenininho. Primeira premissa. Se P, então, Q. Segunda premissa. Sabe-se que José não foi demitido. Se que José foi demitido, José não foi demitido, é o não que. Qual que é, então, a minha conclusão? A minha conclusão é José foi aprovado. Mas José ser aprovado é a proposição Não P. não P. Não P. Beleza? Para avaliar o raciocínio, o que eu vou fazer? Eu sei, então, que as minhas proposições, que são premissas, eu de cara já parto que elas são verdadeiras. Quero usar uma outra cor, vou usar um azul aqui. Que elas são verdadeiras. São verdadeiras. Mas eu não conheço o José, não importa, porque na construção falou que a premissa é verdadeira. Aí, olha o que a gente tem. Não que é verdadeiro. Se não que é verdadeiro, o que o não faz com o valor lógico da proposição? Inverte. Então, se o não que é verdadeiro, a primeira conclusão que eu chego é que o meu que, ele é falso. Agora, olha a estrutura que a gente tem nessa primeira linha. Vou colocar a tabelinha aqui para vocês entenderem. Olha o que eu tenho na primeira linha. Com a tabelinha fica bem claro. É claro que a gente não fica fazendo tabelinha toda hora, porque fica complicado. Ó, nessa primeira linha, eu tenho que o se P, então, que é verdadeiro. Por que esse P, então, que é verdadeiro? Porque é premissa. Porque é premissa. É justificativa. Eu tenho que o que, ele é falso. Por que eu sei que o que é falso? Porque eu estou usando a regra da
Estou usando a minha negação. Ele é a negação de não querer. Ou melhor, estou usando a regra do não. Vou deixar só assim. Estou usando a regra do não. O não que é verdadeiro, usando a regra do não, o que vai ser o quê? Falso. Certo? Bom, aí é um se então. Em qual linha que a gente está aqui? A gente só pode estar na segunda linha. Perdão. Em qual linha que a gente está aqui? A gente não pode estar na segunda linha. Por quê? Porque se isso aqui for verdadeiro, o que acontece com essa premissa aqui? Ela pode ser verdade? Não. Só existe uma forma, um valor lógico para o P que garanta que isso aqui seja verdade. O P tem que ser o quê? O P obrigatoriamente tem que ser falso. O P tem que ser falso. O P tem que ser falso. Eu mudei a cor, mas não mudou nada. O P tem que ser falso, tá? Bom, então, usando a regra do se, então, nós estamos usando aqui a regra do se, então, da condicional, eu chego à conclusão de que esse P, ele é falso. Bom, então agora, o que eu tenho? Eu sei que P é falso e que Q é falso. Vamos lá para a conclusão. A minha conclusão é não P. Mas espera aí. Se a minha conclusão é não P e o Q é falso, se o meu Q é falso, o que eu sei de não P? Eu sei que o não P vai ser verdadeiro. Logo, a minha conclusão é verdadeira? Se a minha conclusão é verdadeira, o meu raciocínio é válido. Pessoal, fale agora ou cale-se para sempre. Porque esse raciocínio ele é muito útil. São os dois raciocínios mais úteis aí que a gente encontra. Depois a gente vai ver que o E também vai ser importante. Ok? Me dá um ok para eu passar para frente. É só sendo gravada, né? Tá, mas eu gosto de caminhar com vocês entendendo. Não, é porque eu peguei. Gente, sempre os mesmos que respondem. Oi, Ana. É porque eu acabei de chegar, então eu vou assistir a aula e caso tenha alguma dúvida, eu chamo a senhora. Ah, tá legal, tá bom. Para quem estava aí desde o começo, cadê vocês? Lucas, você está aí? Deixa eu olhar quem está aqui que eu vou chamar. Tem uma dificuldade. Sou uma pessoa que tem dificuldade para trabalhar. Giovana. Por que eu não estou conseguindo ver vocês, gente? Carol, Cauê, Clara, Danilo, Eduardo, Giovana, Gustavo, Rani. Tem uma galera, Júlia, Jaqueline. Danilo, Milena, tá todo mundo aí? Márcio, Maria Eduarda, Pedro, Thaísa. Acho que a gente tem que fazer um teste assim, online, surpresa. Tem que ser assim. Uma hora você pergunta para um, se a pessoa não responder, menos 5 pontos. Por que vai sorteando as pessoas. Não estava atento. Tá, então vamos continuar, tá? Vamos lá na apostilinha. Ai. Bom, olha só. Esse aqui a Júlia falou misericórdia, ela não gostou dos planos, não. A Júlia está rezando ali. Vamos trabalhar, então, com outro argumento. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Ah, olha só. Olha esse exercício aqui. Esse exercício é para aquele mesmo formato lá. Ó. Não aumentamos os meios de pagamento, pois se aumentarmos os meios de pagamento, há inflação. E não há inflação. Vixe! E aí? Não aumentamos os meios de pagamento, pois se aumentarmos os meios de pagamento, há inflação e não há inflação. O pois, ele é um indicativo de... O pois, ele é um indicativo de premissa, correto? Então, o que é... Quem são as minhas premissas? O que está na frente é premissa. E o que está atrás é a conclusão. Então, nesse exercício aqui, o que seria a minha conclusão? Seria isso, ó. Não aumentamos os meios de pagamentos, correto? E o que seria a premissa?
Eu tenho. Fabrício, ainda bem que você está aí, porque senão eu ia me sentir muito sozinha, só você que me responde. Eu tenho, ó, se aumentarmos os meios de pagamento, esse aqui é um se então. Ó, se aumentarmos os meios de pagamento, então há inflação. E não há inflação. Então, se a gente for estruturar esse raciocínio aqui, nós vamos ter exatamente isso aqui, ó. P. Aumentarmos os meios de pagamento, vou escrever com a minha letra normal para ver se fica melhor, que essa caneta está escorregando demais. Se aumentarmos os meios de pagamento, é isso? Deixa eu ver. Não sei se é meios de pagamento. Proposição que há inflação. A inflação. Aí, qual que é a estrutura? A estrutura é a mesma. Ó, o pois é o indicador de conclusão. Então, aquela primeira frase que eu vejo é o indicador de conclusão. E aí eu vejo isso, ó. Não aumentamos os meios de pagamento. Ou seja, eu vou ver um não P. Não P. E qual que é a primeira premissa? Se aumentarmos os meios de pagamento, então há inflação. E a segunda premissa? A segunda premissa é não há inflação. Então, esse argumento, ele é um argumento válido. Por quê? Porque eu estou com aquela mesma estrutura do se, P, então que, não que. Ó, isso aqui é verdade. Isso aqui é verdade. Se esse aqui é verdade, esse aqui é falso, e obrigatoriamente esse aqui vai ser verdadeiro. Opa, vai ser falso, é o mesmo raciocínio. Ixi, sumiu tudo. Esse aqui vai ser falso. Bom, mas se o P é falso, o não P é verdadeiro. Logo, o raciocínio é válido. Então, essa estrutura, independente do que estiver aqui, vai ser sempre válida essa estrutura. Bom, uma outra estrutura que sempre vai ser verdadeira, sempre vai ser válida, é essa próxima estrutura, que é essa daqui, ó. Ó, qual que é a próxima estrutura válida? Você tem P ou Q, você tem o não que, e a conclusão sempre é P. Professor, essa estrutura vai ser válida para qualquer declaração que for P ou Q? Qualquer declaração. Por exemplo, se bip, bip é bop, perdão, bip, bip é bop ou bop, bop é bip. Bop, bop não é bip. Então, logo, bip, bip é bop. Qualquer coisa que você disser aqui, tá? Que estiver nessa estrutura, qualquer argumento vai ser válido. Por quê? Vamos ver? Então, se a gente for testar, ó, vamos testar. As premissas são sempre verdadeiras. Então, vem aqui premissa verdadeira, premissa verdadeira. Se essa premissa é verdadeira e esse não que é verdadeiro, então, ó, o que eu tenho? Eu tenho que não que é verdadeiro. Por quê? Porque é premissa. Então, a gente sempre faz uma justificativa assim, ó. Aí eu já vou poder concluir que o que ele vai ser o quê? Falso, pela regra da negação. Concordam comigo? Ó, então eu já sei que esse aqui é falso. Bom, e aí? Aí eu vou concluir o que é do P. Olha só. O ou, ele é verdadeiro se pelo menos uma das proposições for verdadeira. O que essa premissa está dizendo? Está dizendo que o ou é verdadeiro e que um deles é falso. Então, obrigatoriamente, qual que é o valor lógico da proposição P? A proposição P tem que ser verdadeira. Então, P é verdade, tá? Então, obrigatoriamente, P é verdadeiro. Pessoal, essas regrinhas que a gente está usando aqui de raciocínio, para testar a validade, é o que a gente usa naqueles exercícios que a gente fez lá
no computador. Como chamava aquilo, Fabrício, que você mais a Crícia passou? No Genial. No Genial. Lógica. Oi? É os desafios de lógica, né? Os desafios de lógica, é o mesmo raciocínio, tá? Que a gente está igualzinho o utilizando. raciocínio. O ou é verdadeiro. Eu já sei que um deles é falso, porque de alguma forma eu tenho essa informação, não é? Então, a única conclusão que eu tenho é que o outro vai ser o quê? Verdadeiro. Tá certo? Se isso aqui fosse o ou exclusivo, da mesma forma, né? Teria que ser diferente, então também seria verdadeiro. Então, nesse caso, o ou aqui não faz muita diferença. Bom, qualquer raciocínio construído nesse formato, a gente vai ter um raciocínio válido. Então, cheguei que a conclusão é verdadeira, o raciocínio ele é válido. Tá vendo essas justificativas aqui, ó? Eu acho legal todo mundo fazer essas justificativas aqui, porque aí a gente consegue acompanhar o raciocínio, tá? Quando eu dou essa matéria presencial, nas minhas provas tem que escrever a demonstraçãozinha aí do porquê. Bom, aí vamos fazer um mais complicado. Seria esse. E nessa listinha que eu vou passar para vocês, vocês vão ter muitos ali para fazer, tá vendo? Ó, tá? Então vamos lá. Olha esse. Se Vera viajou, nem Camille nem Carla foram ao casamento. Se Carla não foi ao casamento, Vanderleia viajou. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. Ora, o navio não afundou. Logo, então, é o nosso indicador de quê? Que cor horrível, hein, gente? Vamos pegar uma cor mais clarinha. Logo, é um indicador de conclusão. Então, ele quer saber qual dessas declarações aqui vai ser verdadeira, tá? Se a gente partir dessas premissas. Então, isso aqui é premissa. Aqui em cima eu tenho premissa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar nomes. Tá bom? Então, olha só, o esqueminha tá bem bonitinho aqui, mas eu prefiro escrever do que ficar olhando isso aqui, tá? Ó, nem precisa de copiar, porque vocês vão ter tudo aí, ó. Esqueminha bem bonitinho. Vamos trabalhar aqui, ó. Se Vera viajou, então, P, Vera viajou. Mas não estamos vendo não, amiguinha. Tá, eu vou copiar aqui. Ah, você está copiando, tudo bem. Tá, vou copiar porque senão eu perco. Viajou. Proposição Q. Camille foi ao casamento. Concordam? Uhum. Proposição R. Carla foi ao casamento. Proposição S. Ó, Carla não foi ao casamento. Vanderleia viajou. Vanderleia viajou. Proposição T. O navio afundou. Olha que tragédia. O navio não afundou. Então, olha só. Vamos estruturar, então, nosso raciocínio aqui. Eu vou precisar de montar ainda primeiro. Foi mal. Se Vera viajou, essa é a primeira premissa. O que eu tenho como primeira premissa? Se Vera viajou, P. Então, nem Camille nem Carla foram ao casamento, é nem, não que, e não é. Segunda proposição. Aí, ó. Se Vera viajou, então, nem Camille foi ao casamento e nem Vanderleia foi ao casamento. Não, Carla. Não é. Segunda proposição. Se Carla não foi ao casamento, Vanderleia viajou. Então, se Carla
Se Carla não foi ao casamento, é se não R. Então, Vanderlei viajou? S. S. Vamos lá de novo, né? Tá vendo como que a minha memória tá ruim? Ó, se Carla não foi ao casamento, se não R, então S. A próxima. Se Vanderleia viajou, o navio afundou. Então, a próxima é: se Vanderleia viajou, se S, então o navio afundou T. E a última é não T, o navio não afundou. E aí, a minha conclusão é uma daquelas alternativas para os quais essas premissas vão tornar verdadeiro, tá? O que é o primeiro passo? Identificar Todas o as que premissas são verdadeiras. Beleza, identifiquei premissas, depois eu vou assumir que todas as premissas são verdadeiras. Então, eu vou assumir que todas as premissas são verdadeiras. Então, tudo isso, essas declarações, elas são verdadeiras, tá? Bom, e vamos fazer aquele esqueminha do zigue-zague aqui. Eu vou começar da mais simples. Didaticamente, a mais simples já apareceu aqui embaixo, mas pode ser que ela venha no meio do texto. Aí você organiza de forma que você coloca as mais simples primeiro. Então, aqui, ó. Não ter é verdadeira. Eu sei, então, que T vai ser falso. Então, a primeira coisa que eu vou escrever, eu vou justificar tudo aqui, ó. Não ter é verdadeiro porque é premissa. Opa. É isso mesmo. É porque eu coloquei acento. Porque é premissa. Então, eu já sei que o T é falso. Pela regra, qual regra que você está usando Negação. aqui? Da negação. Você inverteu o valor lógico dele. Agora, olha o que é a terceira. É aquele raciocínio simplesinho que a gente fez lá atrás, ó. Você tem um se, então, verdadeiro, onde o segundo é falso. Para que isso aqui dê verdade, obrigatoriamente o seu S, ele vai ter que ser o quê? Verdadeiro. Falso. Falso. Porque se ele for verdadeiro, Fabrício, eu É vou isso ter um mesmo. caso de VF. E aí o caso de VF torna isso aqui falso. Falso. Todo mundo entende isso? Então, se eu tenho um se então verdadeiro e o segundo é falso, o único jeito disso aqui continuar sendo verdade é que o primeiro seja também falso. Porque se o primeiro for verdadeiro, o meu se então deixa de ser verdade, tá? Uhum. Então, o que eu tenho? Eu já chego, então, que o meu S, ele tem que ser falso pela regra. Eu vou escrever aqui, é da implicação, mas eu vou escrever que é pela regra do se, então, assim, só para a gente entender, tá? Mas esse S é o mesmo S lá de cima. Novamente, olha o que eu tenho. Eu tenho um se, então, verdadeiro, onde o segundo é falso. E aí, o que acontece com o primeiro? Tem que ser falso também. Tem que ser falso também. Então, olha, você chegou à conclusão que o seu não R é falso. Pela regra do se, então. Ué, se o seu não R é falso, você já sabe que o seu R é verdadeiro. Qual regra que você está usando? Da negação. Tá certo? Bom, você nem vai precisar, mas você não precisa aqui, né? Mas para as conclusões você precisa para analisar. Então, você já tem o valor do R, olha o que a gente já chegou. A gente já chegou. Opa, errei. A gente já chegou no valor do. Essa palha, agora sim tem uma mais bonita aqui. Ué. A gente já chegou no valor do T. Ele é falso. Chegamos no valor do S. Chegamos no valor do R. Perfeito? Então, a gente vai agora. Esse não R aqui, ó. Ele é o mesmo que esse, ó. Então, esse aqui é o quê? Esse é falso. E aí, vamos ver. Olha o que aconteceu aqui. O não R é falso. Esse E todinho aqui, eu já sei o valor lógico dele. Qual que é o valor lógico desse E? Independente de eu saber o valor do que, do não que, eu já sei que esse E, ele vai ser? Escreve aí, gente.
Falso, né, Ana? Por que que ele vai ser falso? Falso, Rani, por que falso? Porque não para são simultaneamente verdadeiros. ele tem que ser simultaneamente verdadeiro. Se eu já tenho um que é falso, o E já é falso, independente de eu saber. Correto? Então, ele é falso. Show, isso? E aí, olha só, que bonitinho. É o mesmo raciocínio. Um se, então, falso. O segundo, porque esse aqui é o segundo, ó. Todinho, ele é falso. Qual que é a conclusão que eu vou ter aqui do primeiro? Obrigatoriamente Logo, Vera falso. viajou. Logo, P é falso. Ou seja, Vera não viajou, né? O meu P ele vai ser falso. E o quê? Eu sei o valor lógico do quê? Com essas informações, eu consigo saber se ele é verdadeiro ou falso? Não. O que, eu não posso chegar a informação nenhuma do que. Então, esse que, pelas declarações que eu tenho, ele pode ser tanto verdadeiro quanto falso, ou seja, o valor dele é indefinido. Agora, qual daquelas alternativas eu vou escolher? Eu tenho que ir lá e ver qual das alternativas que vai ser verdadeira, considerando T falso, S falso, R verdadeiro e P falso. Independente do valor que o Q assumiu. Correto? Então, vamos lá. Vamos ver qual delas que vai ser verdadeira. Eu vou passar todas para a forma lógica primeiro para a gente testar, tá? Vou copiar aqui, depois a gente vem para o caderninho de novo. O que eu tenho aqui da primeira? Letra A. O que é a letra A? Vera viajou, Vera não viajou e Carla não foi ao casamento. Vera não viajou é não P e Carla não foi ao casamento é não R. Letra B. Camille e Carla não foram ao casamento. Então, Camille não foi ao casamento. Q. E Carla também não foi ao casamento. R. Letra C. O que é a letra C? Carla não foi ao casamento. Carla não foi ao casamento é não R. E Vanderleia não viajou. E Vanderleia não viajou é não S. Letra D. Carla não foi ao casamento. O que é a Carla não foi ao casamento? É não R. Ou Vanderleia viajou, é um ou, né? É um S. E a letra E. Vera e Vanderleia não viajaram. Não P, E, não S. Bom, olha só. Passando todas essas declarações aqui, ficou desse jeitinho aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Vera não viajou e Carla não foi ao casamento. Camille não foi ao casamento e nem a Carla foi ao casamento. Carla não foi ao casamento e Vanderleia não viajou. Carla não foi ao casamento ou Vanderleia viajou. Vera não viajou e Vanderleia não viajou. Então, Vera e Vanderleia não viajaram, certo? Bom, agora eu vou vir aqui com esses valores que eu tenho e vou testar qual dessas que é verdadeira. Então, venha. Vamos lá. O meu P é falso. E o meu R é verdadeiro. O que é o não P? Não P é verdadeiro. O que é o não R? Não R é falso. Então, o que acontece com esse E? Fica falso. Proposições não são simultaneamente verdadeiras, são falsas. Então, esse raciocínio ele não vai ser válido se eu marcar a letra A. Correto? Porque eu estou com uma conclusão falsa. Então, eu não posso concluir isso, não posso dizer que isso é verdade a partir dessas premissas. Letra B. Camille foi ao casamento. Então, vamos ver. Camille é o quê? Eu não tenho o valor do quê? Não tenho. Correto? Tem nada para falar aí. Mas às vezes com essa outra aqui eu consigo. Vamos ver. Às vezes sim. O R é verdadeiro e o não R, ele é falso. Eu já sei de cara que esse E também vai ser o quê? Falso. Por quê?
Porque o E exige que as duas sejam verdades. Se uma é falsa, ele já é falso. Simultaneamente verdadeiras. Simultaneamente verdadeiras. Bom, letra C. O R verdadeiro e o S é falso. A negação de um verdadeiro é falsa, a negação do falso vai ser verdadeiro. É um E, então o E exige que sejam simultaneamente verdadeiros, então isso aqui também é falso. Então até agora nenhuma serviu. Eu coloquei a última para servir, para poder fazer todas. Sou muito didática. Maldosa. O V, o R é verdadeiro. Então, o não R é falso. O S é falso. Olha o que aconteceu. Eu tenho um ou de duas declarações falsas. Precisava de ser pelo menos uma verdadeira, concordam? Então, esse ou deu o quê? Falso. Bom, por exclusão, a letra E, né? Vamos testar? O P, por esse trabalho aqui, o P é falso. Então, o meu não P, ele é verdadeiro. O S é falso. É falso também. Então, não S vai ser verdadeiro. Então, aqui eu tenho um E, de proposições que são simultaneamente verdadeiras. Então, esse E é falso. Então, qual é a conclusão que eu posso chegar a partir desse raciocínio? Que a letra E é verdadeira, ou seja, essa conclusão vai tornar o meu raciocínio válido. Baseado nas premissas, eu posso dizer que Vera não viajou. Nem Vera, nem Vanderleia viajou. Também viajou. Então, nem Vera, nem Vanderleia viajou. Ok? Pessoal, e aí? Todo mundo vivo? Todo mundo vivo? Sim, ok. Ó, tudo aqui. Aí, o que eu vou colocar? Professor. Oi? Como é que eu reduzo isso? Tipo, se eu quiser colocar o não é verdade que aí toda essa conclusão. Você está lá na aula 4. Se eu quiser colocar não é verdade que nessa conclusão, sim, você faria assim, ó. Olha só. Você tem isso, não tem? Quer ver? Deixa eu mostrar minha caderninha aqui para você, Lucas. É o Lucas? Sim. Quem está perguntando? É a lei de De Morgan que você quer saber, Lucas. É assim, ó. Se você tem não é verdade que, P e que, isso é a mesma coisa de dizer não P ou não que. Correto? Então, lá a gente tinha assim, ó. Vanderleia. Ok, Maria Eduarda. Depois pega lá, Duda, a listinha. Você tem isso aqui, ó. Não, a gente gravou, Luísa, fica tranquila. A gente tem isso aqui. Cadê, gente? É na outra, né? É não P e não S. Tá chegando, tá chegando. Não P e não S. Tá vendo? Se eu quiser transformar isso aqui no não é verdade que, ixi, tá lento, ó. Eu vou ter que tirar as negações e trocar o E pelo ou, tá? Não, mas tá lento, olha só. Eu estou voltando para lá. Não P e não S é a mesma coisa de dizer não P ou S. É a lei, vai voltar ainda. Lucas, isso aí é a aula 4 da negação, tá? Eu volto nela depois para vocês aqui, ó. Olha só. Como que é a negação do E? Só adiantando aqui, porque o Lucas ficou ansioso. Vamos lá. Nós temos o que a gente chama de equivalência. Dizer que não é verdade um E é a mesma. Então, como que eu faço a negação? Você nega a primeira, nega a segunda e troca o E pelo ou, tá? Então, se você quiser dizer assim, não é verdade que o cachorro late e o gato mia. Isso é a mesma coisa de dizer, o cachorro não late
ou o gato não mia. Então, não basta simplesmente você negar, você tem que trocar o conectivo, tá? Por quê, professora? Porque se você fizer a tabela verdade desse lado, é a mesma coisa que fazer a tabela verdade desse lado. Então, são proposições equivalentes. Então, negar o E é a mesma coisa que você nega cada uma das proposições e troca o E pelo OU. E como que é a negação do OU? A negação do OU é você nega a primeira, nega a segunda e troca o OU pelo E. Então, se você quiser negar João é feliz ou João estuda, se você for dizer não é verdade que João é feliz ou estuda, você tem que dizer João não é feliz e João não estuda. Certo? Essas leis são chamadas leis de De Morgan. Isso aqui está lá na aulinha 4 que nós pulamos. E que depois eu vou voltar. Tá? Certinho, Lucas? E o que nós temos para hoje, então? Para hoje nós temos esse estudo do raciocínio aí, que é a nossa aulinha 5. Aí eu vou deixar lá. Que atividades nós vamos marcar? Quero que vocês tentem fazer para mim. Ó. Letra A, B, C, tudo facinho, ó. D. Posso ir? Posso pedir tudo? Letra E. Se ninguém participar, tem que ir pedindo, né? Para que dia, professora? Letra E. Professora, para que dia seria essa atividade? Oi? Essa atividade que a senhora pretende passar seria para que dia? A ideia é passar uma atividadezinha só para vocês comprovarem a gente referir frequência. Não pode ser muito grande, não, porque senão vocês reclamam de mim para a Crícia, e a Crícia me chama a atenção. Cadê ela, Crícia? Pode passar a tarefinha para eles, que segunda-feira que vem é recesso. Ixi. Ah, então tá legal. Então, beleza. Já que segunda-feira que vem nós não vamos ter aula, então faz até a letra H, ó. Até a letra I são 10. É muito? Tem um T bem grande, hein? Mas é tudo meu raciocíniozinho. Vamos marcar até 10, então. Nossa, eu acho que eu vou gostar de dar aula nesse primeiro ano, hein? Aí depois eu faço esses últimos aqui, que são os mais complicadinhos. Eduardo é engraçadinho, até o B. Ai, ai. Ai, ai. A tarefa é essa, então, tá? Vocês vão tentar fazer esse exercício proposto da página 48. E aí, como que faz? Faz desse mesmo jeito que eu fiz aqui no caderninho, ó, e justificando os passos, ó. Primeira coisa que vocês concluíram foi que o T é falso. Por quê? Vocês usaram a regra da negação. E aí vocês vão, para treinar, escrever o raciocínio, tá? Que é muito importante, porque tem muita gente que sabe pensar, mas não sabe escrever o que está pensando. E aí, se você for pensar, é muito importante a gente comunicar o que a gente raciocinou, tá bom? A outra segunda vai ser dia 27. Pode ser? Dia 27 da semana que vem. Ok? Então, vocês vão ter 15 dias, ó. 10 dias. 15 dias. Muito bem. Bom, eu estou terminando por aqui. Ela tá tão boazinha, gente. O que aconteceu com ela? Deu 2 semanas de exercício, hein? Eu sempre... Professora, e a senhora tem que deixar disponível as páginas do Classroom, né, do apostila. A senhora vai deixar as páginas da apostila? Vou postar lá no Classroom. Tá, vou postar. Vamos postar agora, para não dar problema? Melhor. Porque senão a professora esquece que a professora tem pouco serviço.
Olha aí, isso aqui é porque eu li ontem, ó, li hoje, antes de entrar ontem. Ontem não, hoje. Onde que está o Classroom, gente? Alguém me ajuda? Tá aqui. Estou mais perdida que tudo. Cadê o Classroom de vocês? Achei. Tá cedo, Eduardo. Aí eu vou tirar esse material daqui. Eu tenho que criar outro, né, Cris? Cria material. Por quê? Vou colocar a apostila completa aqui. Nós precisamos marcar a nossa prova com esses meninos. Quem quer fazer prova aí, gente? Sugestão de atividade, o que a gente faz? Credo. Tem hora que eu acho que eles não estão aí, menino. Não, tá todo mundo respondendo aí que não quer de jeito nenhum. Com exceção de quem? Que tava lá em cima. Giovana? Mas aí você tem que olhar embaixo, que não. A Giovana falou que queria. Não, falei eu que não. Eu que não. Eu que não. Não espera molhar o bico, né? Será que é essa, hein? Tem um monte aqui. Pega a última que você alterou. Não sei se alterou, né? É, porque essa aqui é parte 1, ó, então deve ser essa completa aqui, ó. Mas aí vocês vão usar, não vai usar ela todinha, tem uma parte de conjunto aí. Foi? Já foi, não vai agora. Eduardo, pontinho extra para você, Eduardo, obrigada. Tá, então foi a apostila completa. Material. E agora eu vou colocar atividade. Cris, você me ajuda aqui. Criar aí atividade com teste. Não, atividade, porque atividade com teste é se tivesse um formulário. Tá, aí eu venho aqui, vou colocar só as instruções, que é o exercício proposto. É a página. Foi lá. Da página 48, da letra A até a letra I, tá? Página 48, de A até I, e a data de entrega, dia 27. Aqui, né? Correto? Isso. A hora, vamos colocar até dia 26, então. É melhor. No domingo até às 11 horas da noite, correto? Que aí na segunda a gente consegue já apurar a frequência. Criar? O que aconteceu? Falta o título, falta no título. Ah, tá. Essa aqui é a atividade de qual semana? É a semana 4. A gente está escrevendo assim, da quarta ser assim, né? É, mas pode pôr a descrição também do título da atividade. Que descrição? Exercício de argumento, como que é? Tá. Exercício. Validade. E essa é a apostila completa que você está colocando? Tá lá, completa. Validade do argumento. Vai ter aquela aula lá. Sim. Da aula, essa aula, esse aqui eu vou colocar aqui, essa aqui é a aula 5, não é que a gente está? No material é a 5. É a 5, né? Então, esses são os exercícios da aula 5. E a gente pulou a aula 4. É a aula 5. Exato. Depois da aula 4, a gente volta. Aula 5. Criar atividade. Tem que lembrar de olhar a apostila certa, gente. Vou tirar aquela de lá, aquela outra. Dá para atualizar também, né, o arquivo. Nos outros lugares. Pode tirar daqui? Você pode atualizar, se você quiser atualizar, não sei. Como assim? Atualizar? Você clica nesses 3 pontinhos aí e vai editar. Não tem não, editar. Como não? É nesse daqui. É.
E aí você tira esse arquivo e coloca o outro. Ah, não. Vou deletar. Vamos deletar ele, ué. Excluir é mais fácil. Também. Que eu já coloquei o outro. Ah, você já fez, né? O outro material, é mais fácil. Certo? Aí já está completinho aí. Qualquer coisa, vocês vão me chamando, ou chamar a Cris, ou eu chamo o Fabrício aí. Que a gente Só tira... tem que lembrar que o novo material não está no link lá material, está no link atividades. Não, está no link material. É aquela Tá no material. Ah, você colocou no material e no... Eita, muito bem, hein, Dani? Que isso, à frente do nosso tempo. Eu sou bruta, eu sou bruta. Verdade. Cadê o Márcio? Márcio aqui? O Márcio? A Daniela também é o cara, ele fica me amando. Professora. Era o cara. Professora Daniela. É o cara. Oi, amor. A Ana tá tentando falar aí, gente. Fala, Ana. A senhora já deixa disponível? Oi? A senhora já deixa disponível a atividade lá no Classroom? Já tá tudo lá, já. Ué, mas... Foi, não? Atualizar aqui. Eu conferi aqui. Será que eu tenho que sair para dar certo? Aqui, ó, atividade quarta semana, validade de argumentos. Às vezes deve ser na internet também. Ó, agora chat, não sei o que tá falando, não. Tá aí. Vai chegar aí, vai chegar. Não chegou mesmo, não. O seu chegou? Não. Mas tá, vai chegar. A gente é muito exigente. Professora, não tá no Classroom errado, não. O nosso é lógica. Meu Deus, vocês me ajudam. Que desgrama. Eu vi lógica, raciocínio lógico. Eu falei, uai, gente, esse não é o nosso. Tô gravando. Eu achei estranho também. E ainda xinguei. Gente, peraí. Eu essas pessoas. Tá Ainda vendo? bem que tem alguém atento aqui, né? Vocês não me ajudam, né, gente? Aí agora eu vou ter que editar